Oremos. Ó Senhor amado, nosso Pai, ao refletirmos no dom maravilhoso do Espírito Profecia que o Senhor nos concedeu nesses últimos dias, através do Espírito Santo, que os nossos corações sejam tocados e que as nossas vidas sejam transformadas por conta da obra do Espírito Santo. Nesse momento, ao estarmos juntos aqui, nessa grande assembleia, eu peço em nome de Jesus. Amém. Deus disse através de Jeremias: eu vos amei com o amor eterno. Por isso, com benignidade vos atraí. Esse hino wesleyano, Jesus, amigo da minha alma, que acabamos de cantar, era a música favorita de Ellen White. Ela usava, assim como outras músicas centradas em Cristo, em conexão com suas pregações e palestras. A canção é muito terna e pessoal. A maneira de Ellen White expressar sua própria fé também era terna e íntima. Em 2022, na última sessão da Associação Geral, na manhã de sábado, oramos juntos uma das orações de Ellen White. Quem sabe alguém aqui vai se lembrar, né? A maneira que ela orava, mesmo de público, as palavras eram profundamente pessoais. Palavras assim: ó meu Pai Celeste, ó meu Pai, ó meu querido Salvador. Primeira pessoa. Em uma ocasião, durante a Conferência Geral de 1888, ela exclamaria: ó, eu amo, pois Ele é o meu amor. Vejo nele encantos incomparáveis. E, como eu desejo que entremos pelas portas da cidade, a Nova Jerusalém. GB está no funeral de Ellen White em Elms Haven, comentou o seguinte, abre aspas, eu ainda fora das aspas, eu nunca ouvi ninguém, eu acho que nunca ouvi outra palavra falar do amor, outra pessoa falar do amor de Jesus, amor pessoal, como ouvi ela falar. Muitas vezes em grandes congregações ouvi ela romper em expressões: Jesus, eu te amo, Jesus, eu te amo. Alguns aqui sabem disso, ouviram isso e isso comoveu a audiência. Sentimos a influência desse amor por Jesus, fecha aspas. Em suas visões, ela frequentemente via o Jesus adorável, as expressões em seu rosto, o tom de sua voz. Em 1850, ela descreveu, abre aspas, eu então vi a beleza e a formosura de Jesus. Seu manto era mais branco que o mais branco dos brancos. Nenhuma linguagem pode descrever sua glória e sublime beleza, fecha aspas. Ela foi mostrada o futuro, quando os redimidos entram na Nova Jerusalém após a segunda vinda de Jesus. As portas de pérolas são abertas e se abrem em suas dobradiças cintilantes e a voz alegre, jubilosa do adorável Jesus é ouvida mais rica do que qualquer música que tenha caído sobre ouvidos mortais, nos convidando a entrar, fecha aspas. Quanto eu almejo estar lá e você. Ela viu o futuro quando os redimidos iam entrar na Nova Jerusalém depois da segunda vinda de Jesus. Que visão maravilhosa deve ter sido. Opus of 3,760 pages is the 5-volume Conflict of the Ages series that traces God's close involvement in the history. Ellen White sempre apontaria para a Bíblia como a base de toda fé e experiência. O seu primeiro pequeno folheto, publicado em 1851, enfatizava: God is love. 1 John 4:16. Recomendo a você, caro leitor, a palavra de Deus como regra para a sua fé e prática. Por essa palavra seremos julgados. Deus, nessa palavra, prometeu
dar visões nos últimos dias, não para uma nova regra de fé, mas para o consolo do seu povo e para corrigir aqueles que erram da verdade bíblica. That God is love. O tema de Deus é amor, consumia a vida da nossa profetisa. Embora ela não tenha originado nenhuma das doutrinas da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela enriqueceu o nosso foco e orientação com essas palavras fascinantes. Ouça com atenção e as leve ao coração, abre aspas. Cristo, seu caráter e obra é o centro e a circunferência de toda a verdade. Ele é a corrente sobre a qual as joias da doutrina estão ligadas. Nele se encontra o sistema completo de verdade, fecha aspas. Ellen White sempre apontava e realçava a Bíblia como a base de toda fé e experiência. Em 1851, ela disse assim, abre aspas, recomendo a você, caro leitor, a palavra de Deus como regra para a sua fé e prática. Por essa palavra seremos julgados. Deus, nessa palavra, prometeu dar visões nos últimos dias, não para uma nova regra de fé, mas para o consolo de seu povo. Fecha aspas. A história da conversão de Ellen White é profundamente relevante para a nossa própria experiência. Quando, antes, a última vez que ela apareceu, o público, ela levantou a Bíblia e disse, queridos irmãos, eu vos recomendo este livro. Temos aqui na frente a Bíblia que ela usava. No começo de 1854, ela segurou essa Bíblia em visão por 30 minutos, 1844, na realidade. Ela conseguiu segurar, ela não estava causando aquela cena, mas era Deus que estava fazendo isso. Dwayne está segurando aqui, olha só. Quando ela segurou essa Bíblia na visão, Deus estava dizendo para nós, o trabalho dela é nos levar para esse livro, nos atrair a este livro. Então, Dwayne, abaixa por gentileza. Com certeza ele ficou muito grato pelo convite para abaixar. Dwayne é o pastor mais forte na equipe dos arquivos. Uma vez eu segurei também essa Bíblia, mas não consigo mais. Mas o ponto é o seguinte, os escritos dela estão cheios das Escrituras e as palavras dela nos apontam as Escrituras. O livro Caminho a Cristo está saturado da palavra de Deus. Ela falou em certa ocasião, a minha função é atrair a todos para a Bíblia. Até os testemunhos que ela enviava individualmente e geralmente são baseados na Bíblia. Aqui está meu dever principal, apresentar princípios bíblicos e depois tem que ter uma reforma conscientemente montada, porque esses casos foram apresentados para mim, eu preciso apelar a eles pessoalmente. Ellen White escrevia assim com respeito àqueles que não estavam assim, não conheciam muito os seus escritos. Alguns não sabem como ler esse material e eles são céticos. E qualquer coisa que tem o nome de visão, esse pessoal não entende e fica com medo. Mas
The story of Ellen White's conversion A história da conversão de Ellen White é muito profundamente relevante. Vamos ver isso depois dessa música. Um procedimento de uma jovem juvenil que queria muito entender a mensagem da salvação. Ela aprendeu a contar para Jesus os seus desafios, os problemas que ela tinha. Vamos cantar. Se você quiser que eu vá. Precisar, tô aqui. Amém. Deus promete, 1 João 1,9, tantos já sabem de cor, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos limpar, purificar de toda a injustiça. A mensagem desse texto se conecta de forma próxima, bem íntima, à experiência inicial e conversão de Ellen White. Ela nasceu em um lar metodista, devoto. Sua infância inclui reuniões frequentes de estudo bíblico e cultos. A igreja metodista da rua Chestnut, na cidade de Portland, no estado de Maine, Estados Unidos, onde ela morava, tinha uma boa biblioteca de empréstimo. E à medida que Ellen aprendeu a ler, ela gostava de ler biografias cristãs sobre a vida de crianças dedicadas. Havia até um livro na biblioteca sobre uma menina chamada Ellen. Infelizmente, no caso dela, Ellen Harmer, ela desenvolveu duas grandes concepções erradas sobre a vida cristã. A primeira era uma visão idealista do que significava ser cristão. As crianças, nas histórias que ela lia, sofriam de doenças ou ferimentos, mas pareciam viver vidas impecáveis, confiando no Senhor e morrendo com um brilho santo no rosto. Ela desesperou-se de alguma vez poder ser cristã como aquelas crianças santas. A segunda ela havia ouvido pregações sobre o fogo do inferno que queimaria eternamente os perdidos, fazendo temer a Deus, o que causava grande sofrimento emocional. Aos 9 anos, ela enfrentou um ponto dramático de virada.
ela sofreu um acidente que afetou significantemente toda a sua trajetória de vida. Enquanto passava por um parque, perto de sua casa, com sua irmã gêmea e outra colega de classe, ela foi gravemente ferida quando outro estudante, em um momento de raiva, atirou uma pedra que a atingiu no rosto. Ela contou vividamente esse momento, abre aspas, fiquei atordoada com o golpe e caí inconscientemente no chão, fecha aspas. A gravidade do ferimento foi profunda, ela ficou em um estado de inconsistência intermitente por algumas semanas. O médico considerou a possibilidade de substituir o osso ou a cartilagem do seu nariz por um fio de prata, mas desistiu da ideia temendo que isso pudesse matá-la. Sua aparência estava tão alterada que seu pai, que estava viajando no momento do acidente, não a reconheceu de imediato quando ele voltou para casa, refletindo sobre o impacto emocional. Ellen afirmou, abre aspas, a ideia de carregar a minha desgraça pela vida me parecia insuportável, fecha aspas. Uma das primeiras coisas que ela se lembrou ao começar a ler, a ter consciência de sua condição, foi de ouvir seus pais conversando com os vizinhos que ofereceram um manto funerário, assim, consolo, para quando chegasse a hora. Nós temos uma roupa própria para ela vestir quando morrer. Se você tem 9 anos e ouve seus pais e vizinhos conversando sobre sua roupa funerária, naturalmente você vai concluir que está prestes a morrer. E Ellen acreditou nisso. Ela lembrou assim que simplesmente entregou seu coração a Jesus e encontrou paz. E diz assim, abre aspas, eu amava a todos e sentia desejo de que todos tivessem seus pecados perdoados e amassem a Jesus como eu amava. Fecha aspas. Mas ela não morreu e teve que enfrentar sua nova e alterada realidade. À medida que sua condição melhorava um pouco, ela se esforçou para voltar para a escola. Ela sempre tinha sido uma boa aluna e já havia avançado para o nível superior, dominando os fundamentos de leitura, escrita, aritmética, geografia, assim por diante. Ela até ajudava professora com os alunos mais novos, mas agora, toda vez que tentava se concentrar, ela ficava tonta, desorientada. Então, ela tentou por 3 anos continuar, mas não descobriu que era em vão. Ela não conseguiu. Incapaz de se reconciliar com suas limitações, ela começou a nutrir esse ressentimento contra Deus. Ela escreveu com dolorosa sinceridade, abre aspas, eu não me reconciliava com o meu destino e, às vezes, murmurava contra a providência de Deus por me afligir dessa forma, fecha aspas. Sua consciência sensível, no entanto, estava profundamente perturbada por esses sentimentos. Ela lutou sozinha, com uma imensa culpa, temendo secretamente a desaprovação divina e a condenação eterna, abre aspas. Ninguém conversava comigo sobre a salvação da minha alma, fecha aspas. Ela lamentou, abre aspas. Então, trancava minha agonia secreta dentro do meu coração, fecha aspas. Em março de 1840, Guilherme Miller chegou a Portland e pregou sobre a breve vinda de Jesus com base nas profecias bíblicas de Daniel e Apocalipse. Houve um grande avivamento. Quando foi feito o apelo, ela, com seus pais e as outras crianças mais novas, foram à frente para a oração. Para Ellen, isso não resolveu muito seu sentimento de culpa e desespero. Abre aspas. Havia no meu coração um sentimento que eu nunca seria digna de ser chamada filha de Deus. Uma tristeza terrível repousava sobre o meu coração, fecha aspas. A convicção de que Jesus voltaria em breve colocou-a em um duplo risco. Se ela morresse, queimaria para sempre no inferno. Mas se Jesus retornasse, ela se perderia e queimaria para sempre no inferno de qualquer forma. Segunda vinda só seria uma boa notícia, meus queridos, se Jesus fosse o seu melhor amigo e se ela estivesse coberta pela justiça dele. Foi em setembro de 1841, num acampamento metodista em Buxton, Maine, que Ellen, aos 13 anos, finalmente encontrou
a paz do perdão que buscava. Durante uma das reuniões, o ministro falou sobre a justiça pela fé, usando a história de Esther e o rei. Ele disse que você deve ir a Deus como Esther foi ao rei. Se você não for, certamente morrerá. Mas se for, encontrará perdão e redenção. Ela percebeu que não tinha nada a perder, então ela foi ao altar. Sua oração assim foi, abre aspas, ajuda, Jesus, salva-me ou perecerei. Ela se lembrou, enquanto estava orando, sentiu uma condição desesperadora, como nunca antes. Mas, de repente, enquanto orava, meu fardo me deixou, meu coração se tornou leve. Jamais esquecerei essa preciosa garantia de compaixão e ternura de Jesus para com alguém tão indigno e sua atenção. Repetidamente, eu dizia para mim, isso pode ser uma... Eu estou enganada. Eu senti que o Senhor me abençoou e perdoou os meus pecados. Este é o momento de dizermos amém. Perdoados os meus pecados. Essa experiência foi transformadora. Sua vida inteira parecia nova. Havia um Salvador. De acordo com João, capítulo 1, versículo 9, que é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Logo depois disso, ela foi recebida na igreja metodista com um período de provação ou de experiência, ver como ela se reagiria nos próximos 6 meses, conforme a prática da igreja. Ela foi batizada no Casco Bay, perto de sua casa, no dia 26 de junho de 1842. Ela se lembrou, as ondas corriam altas e soltas na praia, mas enquanto eu tomava essa pesada cruz, minha paz era como um rio. Senti que, doravante, eu não era deste mundo, mas havia ressurgido do túmulo aquático para uma nova vida. Also, together, to surrender ourselves. You know this song. If you know in English, sing in English. If you know in your language, sing in your language. Ele está convidando a cada um de nós a cantarmos esse hino maravilhoso nas nossas próprias línguas. Tudo entregarei. Amém. Podem se sentar. No livro de 1 João capítulo 3, versículo 1, nos chama para uma maravilhosa realidade de nos tornarmos parte da família de Deus. Vede que grande amor o Pai nos tem concedido, que fôssemos chamados filhos de Deus, filhos e filhas de Deus. Entender o significado desse versículo levaria Ellen Harmon, depois Ellen White, a uma nova experiência. Por um tempo, após seu batismo, ela estava muito feliz. Ela acreditava, convicta de que Jesus havia perdoado os seus pecados. Mas ainda restavam 2 concepções erradas em sua mente. Ela não compreendia a relação entre edificação e santificação. Ela escreveu, esses 2 estados foram apresentados à minha mente como separados e distintos entre si. E ainda assim, não consegui compreender a diferença nem entender o significado dos termos. E todas as explicações dos pregadores apenas aumentaram as minhas dificuldades.
Eu senti que só poderia reivindicar o que chamavam de justificação. Na palavra de Deus, li que sem santidade ninguém verá o Senhor. Então havia algum nível mais alto que eu deveria alcançar antes de poder ter certeza da vida eterna. Eu estudei incessantemente sobre o assunto, pois acreditava que Cristo estava prestes a voltar e temia que ele me encontrasse despreparada para encontrá-la. Em segundo lugar, ela ainda perguntava a si mesma como um Deus amoroso poderia queimar o pecador no inferno por toda a eternidade. Embora Jesus fosse o seu Salvador, ela via o Pai como um tirano que se deliciava nas agonias dos condenados. O senso de falha de Ellen e fez com que ela veio a duvidar da sua salvação. E Ellen mergulhou num estado de desencorajamento e grande depressão. Eu poderia mencionar que, em muitas ocasiões, enquanto ela falava em público, ela mostrava, parece que voltava a esse momento que ela não conhecia Jesus, ela não conhecia o amor de Deus até então. Isso é muito importante para ela. Ela é uma pessoa muito tímida e muitas vezes me impedia de dizer alguma coisa. E ela sofreu muitas vezes em silêncio. Muitas vezes, depois do seu batismo, ela tinha algumas experiências muito interessantes que eu gostaria de compartilhar com vocês. Primeiro, ela disse duas coisas. Ela não disse apenas como profético, mas vinha de Deus, da sua saúde espiritual. Depois desse seu batismo, depois de 1843, o primeiro sonho foi um pesadelo. Ela viu um templo muito grande que estava suportado por um pilar que estava ali amarrado. Tinha um cordeiro que estava ali amarrado, que representava Jesus. Ela via as pessoas que vinham confessar seus pecados diante do cordeiro, mas se sentia feliz. Mas ela então foi devagarzinho ao redor do pilar até que ela se aproximasse do cordeiro e de repente a trombeta soou e uma grande iluminação chegou e aí voltou a ficar muito escuro. E todas as pessoas alegres haviam desaparecido e ela ficou ali sozinha. Ela acordou em agonia de espírito, mas conseguindo convencer-se de que estava apenas sonhando e pensou que seu destino estava selado e que o Espírito do Senhor havia partido. Nunca mais retornaria. Mas Deus não nos deixa sozinhos. Aquele que sinceramente busca a salvação quando está nessa situação. É somente quando nós temos mais recursos próprios de nós mesmos que nós podemos ter fé. Não é a quantidade de fé que importa, mas é a qualidade da fé. A fé só pode acontecer quando percebemos que não temos ajuda a não ser de Deus. Quando Pedro afundou na água, com medo, ele clamou: Senhor, salva-me. A fé é a dependência desesperada de Jesus. Nada em minhas mãos trago, simplesmente a tua cruz eu me apego. Ele coloca. Logo, ela teve um segundo sonho. E que sonho maravilhoso esse foi. Enquanto estava sentada, embora eu estava chamado como a mensageira do Senhor, mas mais tarde vamos dizer um pouquinho sobre isso. Isso tornou uma experiência muito especial para ela, que foi uma grande bênção. Ela estava sentada com desespero absoluto, com o rosto nas mãos, com as mãos na sua face, e um belo ser se aproximou e perguntou se ela queria ver Jesus. Sim, eu quero ver Jesus. E ela entrou naquele lugar, na sala, e ela ouviu. E essas são as suas palavras. Não havia como errar aquele semblante belo, aquela expressão de benevolência e majestade só poderia pertencer a Ele. Quando seu olhar repousou sobre mim, soube imediatamente que Ele conhecia todas as circunstâncias da minha vida, bem como todos os meus pensamentos e sentimentos interiores.
Eu tentei me esconder do seu olhar, sentindo-me incapaz de suportar seus olhos penetrantes. Mas vejam, escutem bem isso. Mas ele se aproximou de mim com um sorriso e, colocando a sua mão sobre a minha cabeça, disse: não temas. Como Deus poderia sorrir para ela? Eu sou tão pecadora. E ele sabia tudo. Mas ele sonhou, ele sorriu para ela. Ele veio a ela. Ele colocou a sua mão sobre ela. Não temas, não fique com medo. Nós temos um Salvador que nos ama, que ama os pecadores. Nós temos um Salvador que morreu pelos nossos pecados. Ela disse, o som da sua voz, o som da sua voz nos fez meu coração se encher de uma felicidade que eu nunca havia experimentado antes. Eu estava tão alegre que não conseguia dizer uma palavra mais, mas tomar de emoção, cair prostrado a seus pés. Quando finalmente saiu da sala, ela se lembrou de que os olhos amorosos de Jesus estavam fixados sobre ela. E o seu sorriso preenchia minha alma com alegria. Sua presença despertou em mim uma santa reverência e o amor indescritível. Essa experiência maravilhosa deu a ela uma coragem para falar com a sua mãe sobre os seus problemas. Sua mãe arranjou para ela poder conversar com um ministro metodista de confiança, metodista adventista de confiança, chamado Levi Scott. Ele morreria de tuberculose antes da expectativa de 1844, esperança de Jesus voltar, quando eles aguardavam a volta de Jesus. Finalmente, ela estava com alguém que realmente poderia ajudá-la. Enquanto ela contava a sua história e suas tristezas, e finalmente, e também com lágrimas, ela finalmente olhou para aquele homem de Deus e viu que ele estava com lágrimas em seus olhos também. E ele disse, Ellen, você é apenas uma criança. Sua experiência é algo muito singular para alguém da sua idade tão jovem. Jesus a deve estar preparando para uma obra especial. Pense nisso. Em todo esse tempo, até nessa ela tinha apenas 15 anos de idade. Ela relembra, esse bom homem me falou sobre o amor de Deus. Pelos seus filhos errantes, não perca esse ponto. Isso é fundamental, foi fundamental para ela. O amor de Deus pelos seus filhos errantes, que em vez de se alegar na sua destruição, ele ansiava para atraí-los para si, com fé e confiança, simples fé e confiança. Mas ele disse a ela, vá em paz, Ellen, volte para casa confiante em Jesus, pois ele não negará o seu amor a nenhum verdadeiro buscador. Logo depois disso, ela teve uma experiência profunda. Só um pequeno momento. Depois ela teve uma experiência profunda do amor de Deus enquanto participava em um serviço de oração. Também nessa época, ela ouviu a sua mãe conversando com uma amiga sobre o sermão que ela havia ouvido, que afirmava que a alma não era naturalmente imortal e que não queimava no inferno para sempre. Ela ficou perturbada. Perguntou à sua mãe se as pessoas, ainda que se converteriam, se isso seria verdade. Sua mãe respondeu, palavras muito sábias. Se o amor de Deus não induzir o rebelde a se render, os terrores de um inferno eterno não o levarão ao arrependimento. O amor de Jesus atrai e submeterá o coração mais duro. Todas as influências convergentes, juntamente com a atuação do Espírito Santo, transformaram para sempre a visão de Ellen White sobre Deus. Ela escreveu, ouçam atentamente, isso é muito importante, é uma declaração muito importante que ela fala sobre a experiência. Eu espero que isso faça também ao seu coração e à sua mente. As minhas visões sobre o Pai mudaram. Agora eu o via como um Pai bondoso e terno, e não como um tirano severo, forçando os homens a uma obediência cega. Meu coração se voltava para Ele com um amor profundo e fervoroso. A obediência à sua vontade parecia uma alegria, era um prazer estar a seu serviço.
Ao longo do resto da sua vida, Ellen White escreveria sobre os encantos incomparáveis de Jesus e o amor de nosso Pai Celestial. Quando nós vemos como um Pai amoroso, isso traz uma maneira completamente diferente de pensar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu filho, gente. Na última entrevista que Ellen White teve com um dos seus secretários, em 1914, ela comentou: eu encontro lágrimas descendo pelo meu rosto quando penso o que o Senhor é para os seus filhos e quando contemplo sua bondade, sua misericórdia e sua ternura compassiva. Agora, ela poderia olhar com alegria para a segunda vinda de Jesus, com confiança e esperança. Em 1915, pouco antes dela adormecer em Jesus, alguns familiares e trabalhadores se reuniram ao redor de sua cama e cantaram a música doce, cada vez mais doce, Sweet By and By. E estava alerta e seus lábios se moviam enquanto ela fraca se unia à música, convidando a todos a cantarem juntos. Sing with us. And by faith we can see it afar. For the Father is over the way to prepare us a dwelling place there in the sweet, sweet by and by. We shall hear on that beautiful shore in the sweet, sweet by and by. We shall hear on that beautiful shore in the sweet, sweet by and by. We shall hear on that beautiful shore in the sweet, by and by. We shall meet on that beautiful Amen. Amém. When we know Quando conhecemos o amor de nosso Pai Celestial, experimentamos a justificação pela fé através do sangue de Jesus e estamos seguros como filhos de Deus, e isso nos mobiliza para a ação. Nosso tema nessa congressamento tem sido: Jesus está voltando, eu irei. Agora se tornou ação para a jovem Ellen Hammer. Sua saúde ainda estava frágil, mas ela e suas irmãs estavam determinadas a fazer o que podia. Ellen White descreveu como ela tricotava meias por 25 centavos o par para levantar, angariar fundos e comprar livros e folhetos para espalhar as boas novas sobre o breve retorno de Jesus. Ela também compartilhou seu testemunho 2 vezes, uma vez no salão de Beethoven, em Portland, e novamente na capela cristã. O resultado foi que muitos entregaram seus corações ao Senhor ou foram fortalecidos em sua fé. Guilherme Miller acreditava que Jesus viria por volta do ano de 1843 com base em seus estudos de Daniel e Apocalipse e outros textos bíblicos. O movimento finalmente se fixou em 22 de outubro de 1844. Daniel 8:14 diz: e até 2.300 tardes e manhãs, então o santuário será purificado. Miller encontrou 7 possíveis santuários na Bíblia. Um deles ele definiu como o céu e concluiu que ele não precisava ser purificado. Assim, ele
perdeu a compreensão que os adventistas do sétimo dia abraçam e valorizam, que Jesus iniciou uma obra final como nosso grande sumo sacerdote no lugar santíssimo do santuário celestial. Miller, por sua vez, pensava que as únicas duas coisas que precisavam ser purificadas eram a igreja ou o povo de Deus por glorificação e o mundo pela destruição pelo fogo. A poderosa proclamação sobre a breve vinda de Jesus nos meses que antecederam outubro de 1844 foi chamado o grito clamor da meia-noite, com base na parábola de Jesus em Mateus 25. Mas Jesus não veio, como esperavam, e ficaram tristemente desapontados. A jovem Ellen também ficou muito decepcionada em dezembro de 1844, enquanto orava silenciosamente com outras 4 mulheres na casa da Elizabeth Hines, em Portland, Maine, nos Estados Unidos. Ela recebeu a primeira de muitas centenas de visões proféticas que continuariam pelos próximos 70 anos. Ela descreveu da seguinte forma, abre aspas, enquanto orava no altar familiar, o Espírito Santo caiu sobre mim e eu parecia estar subindo cada vez mais, bem acima do mundo sombrio. Eu me virei para procurar o povo adventista no mundo, mas não consegui encontrá-los, quando uma voz me disse, olha novamente, olhe um pouco mais alto. Nesse momento, eu levantei os olhos e vi um caminho reto e estreito, elevado acima do mundo. Nesse caminho, o povo adventista estava viajando para a cidade, que estava no final mais distante do caminho. Eles tinham uma luz brilhante posicionada atrás deles, no início do caminho, que o anjo me disse ser o clamor da meia-noite, da volta de Jesus. Essa luz brilhava ao longo do caminho e iluminava os seus pés para que não tropeçassem. Se mantivessem seus olhos fixos em Jesus, que estava bem à frente deles, conduzindo-os à cidade, eles estavam seguros. Fecha aspas. Olha que maravilha. Eles mantiveram seus olhares fixos em Jesus e estavam salvos. Essa vista de Deus confirmou que Deus os havia conduzido na experiência adventista e que Ele os levaria a Nova Jerusalém. Foi um consolo muito forte. Ela foi mostrada a segunda vinda de Jesus, com a ressurreição e glorificação dos redimidos. Jesus os recebeu boas-vindas na cidade, onde viram a árvore da vida e o trono de Deus com o puro rio da vida. Ela descreveu, abre aspas, dessa forma. Todos nós fomos até a árvore e nos sentamos para contemplar a glória daquele lugar. Quando os irmãos Fitch e Stockman, que haviam pregado o evangelho do reino e a quem Deus havia colocado no sepulcro para salvá-los, se aproximaram de nós e nos perguntaram o que havíamos passado enquanto eles estavam dormindo. Tentamos recordar nossas maiores provações. Eles pareciam tão pequenas em comparação com o peso eterno e infinitamente maior da glória que nos cercava, que não conseguimos falar. E todos nós exclamamos, aleluia, o céu é barato demais. Meus amigos, haverá um tempo em que nossas piores provações e tristezas não valerão a pena serem mencionadas. Temos uma esperança abençoada. Temos uma abençoada esperança. Alguns meses depois, na primavera de 1845, Ellen White teve uma segunda visão profética, desta vez sobre a nova terra. Naquela época, havia alguns adventistas que não acreditavam numa segunda vinda literal de Jesus, nem num céu literal ou uma nova terra literal. Eles acreditavam que era tudo simplesmente espiritual. Essa visão foi dada para ajudá-los a entender, assim como também a nós. Ela combinou sua primeira visão com a visão da nova terra em seu primeiro relato publicado. Na visão da nova terra, porém, foi Jesus quem lhe mostrou as glórias do nosso lar eterno. Ele deu fez uma turnê, mostrando as glórias, as flores que nunca murcharão,
a grama verde e viva, as florestas que não eram escuras, mas luminosas e gloriosas. E finalmente chegaram novamente a Nova Jerusalém. Ela escreveu, abre aspas, viu uma mesa de prata pura prata. Eram muitos quilômetros de comprimento, mas nossos olhos conseguiram enxergar até o fim. Viu o fruto da árvore da vida, o maná, amêndoas, figos, romãs, uvas e muitos outros tipos de frutas. Pedi a Jesus para me deixar comer do fruto e ele disse, não. Não agora. Não agora. Aqueles que comerem do fruto desta terra nunca mais voltarão à terra. Mas em pouco tempo, se forem fiéis, vocês comerão do fruto da árvore da vida e beberão da água da fonte. E ele disse, vocês devem voltar à terra novamente e contar aos outros o que eu revelei a vocês. Fecha aspas. Sabe, é difícil imaginar o que deve ter sido para a jovem Ellen sair dessa visão. Ela descreveu, abre aspas, então um anjo me levou suavemente de volta para este mundo sombrio. Às vezes penso que eu não posso ficar mais aqui. Todas as coisas da terra parecem tão sombrias. Sinto-me tão sozinha aqui, pois vi uma terra melhor. Ah, se eu tivesse asas como a pomba, então eu voaria, descansaria, fecha aspas. Um jovem chamado Guilherme Hyde está presente quando Ellen Harmon teve essa segunda visão da nova terra. Ele havia sido curado de uma doença terrível e salvo do fanatismo por Tiago White e Ellen Harmon. E Tiago e Ellen, mais tarde, se casaram em 30 de agosto de 1846, quando Hyde, que na época estava presente com 16 anos, viu ela em visão e ouviu suas descrições da nova terra, ele se sentiu tão tocado a escrever um poema que se tornaria um hino. Ouvimos dizer, esse hino apareceu em todos os cenários publicados pelos sabatistas e adventistas do sétimo dia de 1849 até o atual hinário da igreja. Este é o nosso primeiro hino. É baseado nessa vista do céu, essa visão do céu e da nova terra que Deus deu para nós. Vamos refletir sobre essas lindas palavras e cantar juntos. Esse hino aparentemente não consta no nosso hinário adventista brasileiro, mas é muito lindo. Fala de que ouvimos falar de uma terra santa e os nossos corações estão tão contentes. Porque éramos peregrinos sozinhos, um grupo pequeno, cansado, desanimado e tristes. Eles dizem que os campos verdejantes cintilaram. E os desertos são cheios de flores, os passarinhos amáveis, verde por toda parte. Ouvimos dizer, a rosa de Sarão, of the city fair with pearly gates, all radiant with light. We have heard of the angels there and the saints. Dos santos anjos. E quão maravilhosamente eles cantam. Of the leaves that a árvore da vida. in that country.
O rei deste país é justo, ele é a alegria e a luz deste lugar. A sua beleza, ele há de contemplar. Hemos de contemplar e ver a sua face sorridente, seu rosto sorridente. Nós estaremos lá, vamos estar dentro em breve. Vamos nos unir com o restante da multidão pura e abençoada. Temos as palmas, a vestimenta, a coroa, e para todo sempre estaremos tranquilos. Amen. Amém. Family of God, Família de Deus, vocês estão prontos para irem? are you headed to that? Você está caminhando para esse lugar maravilhoso de descanso? Você está indo onde as coroas se encontram. Você está indo aonde os portais de pérolas se encontram. Você está indo na direção, o local onde o Salvador se encontra. Você já tem a sua passagem para o céu. Se você está a caminho, eu quero que você aplauda o Salvador, que é o único que pode te levar daqui para o céu. Não por nós, esse aplauso é para Jesus, He who will get us Salvador do mundo, to the place in glory. o único capaz de nos levar daqui para lá. Não se turbe o vosso coração. Você crê em Deus, creia também em mim. Na casa do meu pai há muitas o quê? Muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito, vou preparar um lugar para vocês, e se forem preparar um lugar para vós, eu voltarei outra vez e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu esteja, vós podeis estar também. Essa é uma das promessas mais preciosas que Jesus proferiu logo antes de ascender ao céu. Ele disse bem claramente para os seus discípulos: eu vou voltar para vocês. Naquele dia, no Monte das Oliveiras, no Atos capítulo 1, havia confusão no coração deles. Estavam tristes no rosto, quando os discípulos viram Jesus subir. Cada metro que ele subia mais alto, ele ficava mais triste. E Deus sabia disso, porque ali diz, no versículo 11, que 2 anjos estavam ali pertinho, e esses anjos falaram: homens, varões da Galileia, por que vocês estão aqui contemplando o céu? Porque este mesmo Jesus, que foi tirado daqui, dentre vocês, há de voltar de maneira igualzinha que vocês estão vendo ele subir ao céu. Esse mesmo Jesus, esse Jesus que prega o Evangelho, esse Jesus que alcança os pecadores, esse Jesus que transforma os discípulos, esse mesmo Jesus, o lírio do vale, da estrela da manhã, Rei dos reis, o Jesus, o Senhor dos senhores, esse Jesus maravilhoso, esse Jesus, Deus poderoso, conselheiro maravilhoso, esse mesmo Jesus. Esse mesmo Jesus há de voltar igualzinho, a maneira que ele foi.